As redes sociais de Prabowo Subianto, presidente da Indonésia e da Agência Nacional de Busca e Resgate do país, foram invadidas por brasileiros revoltados com a condução do resgate da brasileira Juliana Marins, que morreu em uma trilha no vulcão Rinjani. Especialistas dizem que o incidente pode abalar a relação que estava sendo construída entre os dois países. Vamos saber mais sobre isso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Vamos ouvir os fatos primeiro, Sofia, porque a vontade é dar uma opinião, mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A gente tá falando da Juliana Marins, acho que todo mundo acompanhou, né, esse drama da brasileira que foi pra Indonésia fazer uma escalada, uma trilha no Injani, né, um vulcão. Acabou sendo deixada para trás, sofreu um acidente e na última sexta-feira, dia 20, foi encontrado o corpo dela já falecida ontem, terça-feira, dia 24. Acontece, Ana, que depois que foi confirmado aí o falecimento, a Basarnas, que é o órgão da Indonésia responsável por fazer esse tipo de resgate, começou a operação para resgatar o corpo. O corpo já foi resgatado e estava sendo levado, para uma base hospitalar. Tem imagens disso circulando, mas eu preferi não trazer. Eu acho que seria um sensacionalismo aí, mostrar o corpo, seria um sensacionalismo desnecessário. Então vamos ver essa informação em texto em vez disso. Vamos lá para a carta capital, né, corpo de Juliana Marins é resgatado na Indonésia e será levado até base hospitalar. Vamos para as informações aqui mais importantes, que vai dizer aqui: a informação foi confirmada pelo comando da agência. A agência está se referindo lá, né, a Basarnas, Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia. Foi confirmado pelo comando da agência através do Marechal do Ar Muhammad Saif. Espero ter pronunciado corretamente. O que ele diz? Após a entrega oficial do corpo pela Basarnas ao hospital, o processo de repatriação ou procedimentos posteriores ficarão a cargo das autoridades e da família. O dirigente da agência explicou ainda que Juliana foi localizada aproximadamente 600 metros abaixo do percurso oficial. Isso fez com que o processo levasse bastante tempo, diz aí o responsável, Ana. Ok, depois disso, devido a toda essa questão da demora para o resgate, etc., o governo da Indonésia foi bastante cobrado pelo Brasil, tanto por meios oficiais, né, o Itamaraty cobrou, inclusive foi dado a entender que cobrou altos membros do governo, né, de acordo com o Itamaraty, daí são aspas, nos mais altos níveis. E os brasileiros, né, na internet também começaram a fazer cobranças, né, e fazendo até mesmo ataques a perfis tanto do Basarnas, né, que é o órgão lá de resgate, quanto do próprio presidente da Indonésia, o Prabowo Subianto. Eu vou trazer aqui, a Basarnas chegou a fazer um vídeo falando sobre o caso da brasileira. Vou deixar sem áudio mesmo rolando, porque num idioma que a gente não vai conseguir entender. Mas o que eu queria destacar tá aqui do lado, nos comentários. Vários comentários em português ou em inglês de brasileiros fazendo cobranças. Juliana caiu a 300 metros e estava viva. Vocês deixaram por 4 dias sem socorro. Daí aqui em inglês, né? Mas pelo nome, muito provavelmente um brasileiro, Túlio Bragança, a perda de quebrar o coração da Juliana não pode ser ignorada. A Indonésia é um destino de viagem amado, mas essa tragédia mostra que existem sérias falhas em como se lidam com emergências. E por aí vai, Ana. Vários comentários aqui. A sua negligência matou uma jovem mulher. 4 dias, uma negligência absurda por parte das autoridades da Indonésia. Então, os brasileiros realmente entraram pesado aqui nessas postagens, fazendo esse tipo de comentário. E, Ana, a gente pode dizer que o governo da Indonésia sentiu a pressão.
eu vou levar a gente lá agora para a Folha de São Paulo, que vai nos dizer aqui, ó, relação da Indonésia com o Brasil sofre revés com morte de Juliana Marins. A parte que eu queria destacar dessa reportagem aqui, Ana, é como eles descrevem a reação da presidência da Indonésia. Aqui, ó. Em resposta às pressões, uma autoridade do Palácio Presidencial apareceu na terça-feira, dia 24, para falar que Prabowo estava preocupado com a jovem brasileira, que não dá atenção apenas às coisas macro, mas também aos indivíduos, aquilo que é de pessoa para pessoa. Também para garantir expressamente que aqueles que pedem a atenção do presidente através da mídia social estavam sendo ouvidos. Prabowo estaria monitorando os pedidos online, tanto de brasileiros como de indonésios, e teria enviado uma equipe à província de Nusa Tenggara Ocidental. Foi o governador da província quem comandou a operação de resgate, mas o foco dos brasileiros se fixou no presidente, que é ex-general do Exército e ex-ministro da Defesa. O episódio é um choque inesperado para a relação que o Brasil vinha buscando há tempos. Ana, não vamos ficar lendo aqui a reportagem inteira, mas reportagem, aliás, assinada por Nelson de Sá, ele traz alguns pontos interessantes de como isso teria sido um abalo na relação entre Brasil e Indonésia que não se via há 10 anos. O que aconteceu 10 anos? O que aconteceu 10 anos atrás foi quando a gente teve aquele brasileiro que foi preso e condenado à morte na Indonésia por tráfico de drogas durante o governo Dilma. Então, que desde aquela época não se via um revés tão grande na relação entre os dois países. E também acho interessante notar aqui, Ana, que realmente existia um esforço para aproximação entre esses dois países, especialmente uma parceria que estava sendo feita, uma frente, né, que estava sendo feita entre Brasil e Indonésia, outros países também, mas principalmente entre Brasil e Indonésia, para a defesa das florestas tropicais. Então, assim, a gente realmente estava vendo uma aproximação entre esses dois países que agora pode ter ficado estremecida. Chegaram a correr boatos, eu diria, eu acho que é a melhor forma de falar, sobre que o presidente da Indonésia não viria para as cúpulas dos BRICS, que vai acontecer no dia 6 e 7 aqui no Brasil. Mas, até agora, não existe nenhum tipo de informação confiável disso. Então, até agora, isso, pelo menos pelo que eu consegui checar, são só boatos. Enfim, Ana, era isso. Tá, tô respirando aqui antes de comentar esse assunto. Quando eu vi ali a descrição dizer, né, que os brasileiros estavam indo nas redes, né, dos oficiais do governo da Indonésia para né, enfim, se expressar após a morte da Juliana, e que isso poderia se tornar um incidente diplomático, é impossível não ferver o sangue, né? Porque um incidente diplomático é uma nacional do nosso país ficar... Quantos dias ela ficou aguardando? 4 dias? 4 dias. 4 dias aguardando o resgate com uma localização sabida. Não é que ela estava perdida e não achavam ela durante 4 dias. Sabiam a localização, o resgate demorou muito para chegar e, além disso, além do resgate demorar para chegar, tem toda a questão, né? O abandono do guia, a demora do resgate e uma coisa que é inadmissível, que é vídeo falso de resgate, vídeo falso e informação falsa de resgate sendo passada para embaixada brasileira, né? Ó, aqui não, chegamos nela, levamos água e comida, tá tudo bem. Cara, isso é um incidente diplomático, né? Os brasileiros irem reclamar nas redes vocês me desculpem, mas é uma reação do povo brasileiro a uma morte chocante, né? E a um descaso ali que as pessoas estão percebendo nesse processo ali. É difícil, né, Sofia? A gente ouvir, tem relações diplomáticas sendo estabelecidas para assuntos que são muito importantes para os países, mas se me desculpa, diante de um
sabe, de uma dor dessa. De novo, eu não consigo não pensar na família e dizer, não, então a gente vai deixar, né, as pessoas deixam pra lá porque há relações diplomáticas mais importantes ali. Não há relações diplomáticas mais importantes do que a vida de um familiar teu, entendeu? Do que a vida de uma pessoa. Então, nesse caso, e aí veja de novo o quão grave é tudo o que aconteceu. Se há uma preocupação sobre as relações diplomáticas entre os países, porque é que quando a Juliana ainda estava ali sendo vista viva naquele despenhadeiro, porque é que ali naquele momento essas relações diplomáticas não importaram o suficiente para botar pressão, o suficiente para aí depois que a coisa toda aconteceu, aí não, estamos se mexendo aqui, declaração daqui, declaração dali. Na hora que precisa, ninguém pensou nas relações diplomáticas e nem na Juliana, né? Então, assim, é tarde demais para se preocupar com essas relações. Algum impacto, se me desculpe, algum impacto tem que ter. Não vou ser prática e pragmática diante de um negócio desse. Algum resultado e algum estremecimento tem que ter, sim. Alguma consequência para o turismo na região tem que ter. Porque se as pessoas continuam fazendo turismo no lugar achando que é seguro e não há um sistema de resgate, ou há. Se vai me dizer que não há um sistema de resgate, por que não funcionou com a Juliana? Que aí são as perguntas que as pessoas estão fazendo. É porque era uma brasileira? Se fosse uma europeia, uma americana, será que seria diferente? São perguntas válidas diante de uma morte que nos parecia, de onde a gente está olhando, completamente evitável, né? Pois é, Ana. Realmente, eu acho que pode sim causar um incidente diplomático, mas eu diria que a culpa não é dos brasileiros que estão cobrando. Exatamente. É da negligência por parte dos indonésios. Seria isso Exatamente. Que eu colocaria. E Disse muito melhor que eu, Sofia. E tem um comentário aqui que apareceu no chat que eu queria trazer. Celeste Costa falou, houve negligência da embaixada também. Poderiam ter tentado o resgate por meios próprios. Eu não sei até que ponto isso é verdade. A gente pode até falar do quanto que a embaixada demorou para reagir a toda a situação. Agora, ter tentado o resgate por meios próprios, eu realmente não sei o quanto que isso seria possível, porque faria o quê? Levaria os bombeiros brasileiros para lá fazer o resgate? Gente, os bombeiros são, no Brasil, às vezes as pessoas esquecem disso, os bombeiros são militares, você não pode simplesmente deslocar uma força militar de um país para dentro do território de outra desse jeito. Então, eu acho que a gente até pode discutir aqui qual que é o papel do Itamaraty nisso tudo. Se demorou ou não para reagir, se as negociações com o governo indonésio foram corretas ou não. Fazer resgate por meios próprios, eu realmente não consigo imaginar como isso funcionaria. Não sei dizer, Sofia, só sei que o senso de urgência, nesse caso todo, ele demorou muito para aparecer. Agora, me parece que há um senso de urgência por conta de uma crise diplomática. O senso de urgência não apareceu quando era uma crise humana, quando era uma pessoa em perigo. Esse senso de urgência não estava lá, né? De todos os envolvidos aí. Há que se perguntar quais são as prioridades mesmo. São os acordos diplomáticos ou são as pessoas? Pois é. Pra que servem os acordos diplomáticos, hein? Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Bora lá. Esperando que tenha alguma resolução um pouco mais satisfatória do que só um incidente diplomático, né? Essa questão. Que tenha uma investigação mais séria. Eu acho que talvez tudo que o Brasil merece nesse momento, no Brasil e a família da Juliana, é uma investigação séria. É uma investigação séria. Né? Acho que é a única coisa que a Indonésia pode fazer nesse momento, né? Vamos lá. Ficamos por aqui, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Bora!